novamente juntos para continuarmos a leitura do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, tradução da primeira edição francesa de Kardec, a original. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Aqui temos uma nova evocação de Sanson, já conhecido. Meus amigos, responde Sanson, estou junto a vós. Diz os evocadores, Kardec provavelmente. Ficamos muito felizes com a conversa que com o senhor tivemos no dia de seu enterro. E já que permite, ficaremos ainda mais contentes em estendê-la para benefício de nossa instrução. Diz ele, estou pronto, contente por haver dispensado em mim. Terceira questão. Tudo o que puder nos esclarecer sobre o mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, será grande ensinamento, porquanto a falsa ideia que se faz do mundo invisível é o que muitas vezes leva à incredulidade. Não fique surpreso, portanto, com as perguntas que lhe possamos endereçar. Diz Sanson, aguardo vossas perguntas e com elas não me espantarei. Quarta questão. O senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Disse que no momento em que seu corpo exala o último suspiro, a vida se desfaz e a visão do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa ou de dor? Resposta: sem dúvida, porquanto a vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas. Daí advém uma violenta ruptura, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para libertar-se de seu envoltório. Esforço que absorve todo o ser, fazendo perder a noção do que lhe acontece. Tal não é a regra geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, e que a separação ocorre sem esforço naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização. Quinta questão. Sabe se existem espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista, que acredita que para ele tudo se acaba nesse momento? Responde Sanson. Seguramente, uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, com ele habituou-se, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porquanto sabe o que o espera, o sofrimento moral é o mais forte, e a ausência do momento da morte é um alívio muito grande. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre a morte e a do ateu. Sexta questão. Haverá materialistas endurecidos o bastante para crer sinceramente que no momento supremo mergulharão no nada? Sem dúvida, responde Sanson. Há os que acreditam no nada até o último momento. No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente sua vida, apoderando-se dele a dúvida que o tortura, porque se pergunta em que vai transformar. Deseja entrever algo, mas não consegue. A separação não se pode processar sem tal impressão. Numa outra ocasião, um espírito nos forneceu a seguinte descrição acerca da morte do incrédulo. O incrédulo empedernido experimenta nos últimos momentos as angústias de alguém num terrível pesadelo, que se vê à beira do abismo, prestes a ali mergulhar. Faz inúteis esforços para fugir, sem que consiga andar. Esforça-se para agarrar qualquer coisa, ancora-se num ponto de apoio, mas sente-se resvalar. Quer pedir auxílio, mas o som algum consegue articular. Em tais casos é que se vê o moribundo a contorcer-se, a crispar as mãos, a dar gritos abafados, sinais evidentes do pesadelo que o prende. No pesadelo comum, o despertar tira-vos a aflição, sentindo-vos felizes ao reconhecer que tivestes apenas um sonho. O pesadelo da morte, no entanto, prolonga-se muitas vezes por muito tempo, anos mesmo, após o decesso. Ademais, o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se vê algumas vezes mergulhado. Questão 7. O senhor disse que não mais enxergava no momento da morte, mas que pressentia. Compreende-se que não mais visse o corpo. No entanto, antes que a vida se extinguisse, já podia entrever a claridade do mundo espiritual?
Resposta: é como vos disse anteriormente, o instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não mais veem, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E verdade, desapontado de súbito, proporciona-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda ou uma aflição indescritível, conforme o estado de sua consciência e a recordação da sua vida passada. Temos aqui uma nota 162, que diz: o espírito tem sensações morais felizes ou infelizes, de acordo com o seu grau evolutivo. Quando as percepções, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, é por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição, as diversas sensações são localizadas nas restritas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser e está na esfera da irradiação do seu fluido perispiritual. Isso pode ser visto em A Gênese, no capítulo 14, item 22. Foi uma nota do editor. Continuando aqui o texto de Sanson. Trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o uso do termo momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou dolorosas persistem após o despertar. Questão 8. Poderia dizer-nos o que o impressionou e o que viu no instante em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia também descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas com que se deparou? Resposta: quando pude voltar a mim e ver o que se encontrava diante dos meus olhos, estava como que ofuscado, sem poder compreender bem, pois a lucidez não retorna de imediato. Mas Deus, dando-me uma prova memorável de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam ao meu redor, sorrindo. Uma alegria sem par os animava. E eu mesmo, forte, bem disposto, podia sem esforço transportar-me através do espaço. O que não vi não tem nome na linguagem humana. Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como vós a compreendeis entre vós, é uma ficção. Vivereis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor. Estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Os contos de fada estão seguramente cheios de coisas absurdas, mas não representariam eles, em certos aspectos, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se assemelha àquele de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura choupana, despertasse em esplêndido palácio, no meio de uma corte brilhante? Nona questão. Sob que forma os espíritos se lhe apresentaram? É sobre a forma humana? Sim, meu amigo. Na Terra, os espíritos ensinam que conservam no outro mundo a forma transitória que haviam manifestado em vosso mundo, o que é verdade. No entanto, que diferença entre a máquina imperfeita a arrastar-se penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. Não mais existe a feiura, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representam o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com toda a elegância da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós. O olhar tem uma profundidade de uma estrela. Tratei de conceber pelo pensamento o que Deus, o arquiteto dos arquitetos, pôde realizar em sua onipotência, e terei uma tênue ideia da forma dos espíritos. 10ª questão. E quanto ao Senhor, como se vê? Reconhece a si mesmo uma forma limitada, circunscrita, ainda que fluídica? Sente em si a presença de uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Resposta. O espírito, tendo conservado a sua forma humana, conquanto sublimada, divinizada, possui certamente todos os membros que fala.
Sinto perfeitamente as pernas, as mãos, os dedos, porque podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos a mão. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que percebessem. Nossa fluidez pode estar por toda parte, sem ocupar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Neste momento, estão suas mãos cruzadas e sobre elas estão as minhas, e digo-lhe que conta com minha estima. Sr. Allan Kardec, meu corpo, no entanto, não ocupa espaço algum. A luz o atravessa, e o que chamareis de um milagre, se vos fosseis visíveis, para os espíritos é uma ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana. Da mesma forma como seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado no conjunto e na essência. Nota número 163. O perispírito não possui órgãos de percepção, como ocorre no corpo físico. A percepção dos espíritos está no todo, podendo perceber o que desejam, inclusive pelo campo que se forma ao seu entorno e que se amplia com a evolução. Todos os espíritos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Livro dos Espíritos, questão 257. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até o vosso pensamento. Pode também, conforme a conveniência, tomar a forma que mais facilite o reconhecimento de acordo com vossas lembranças. Mas, de fato, um espírito superior, que haja concluído as provas, prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. Questão 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como já há poucos dias ainda o senhor era um homem, em seu novo estado, tem mais da natureza masculina ou feminina? Acontece o mesmo com o espírito que tenha deixado o seu corpo há muito tempo? Resposta. Nós não temos que pertencer à natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Os espíritos não se reproduzem. Criou-os Deus conforme sua vontade, e se pelos seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos reencarnassem na Terra, deve-se incluir a reprodução das espécies através de macho e fêmea. Mas percebeis, sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos são desnecessários, apenas para a reprodução orgânica, e seriam inúteis para os espíritos, uma vez que eles não se reproduzem. Nossa pergunta não tinha por objetivo confirmar tal fato, mas em vista do crescente pensamento do Sr. Sanson, queríamos saber se ele ainda mantinha alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, afeitos ainda à matéria, existem muitos que acreditam estar na Terra, conservando as mesmas paixões e desejos, acreditando ainda serem homens ou mulheres, havendo assim aqueles que afirmam que os espíritos têm sexo. Por isso, certas contradições são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam, sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. Então, meus amigos, é o seguinte: o corpo perispiritual está completo. Ele se apresenta como um homem. Se ele tirar a roupa perispiritual, nós vamos ver o sexo masculino ou sexo feminino. Ele apenas não tem relacionamentos. Ele não se comporta como homem ou como mulher. Se comporta como ser humano. Já os espíritos ignorantes, que estão na faixa muito densa, esses sim, têm inclusive necessidades sexuais, como a gente pode ver em centenas de livros com relatos, inclusive minuciosos. Continuamos. Questão 12. Entre os espíritos que estão aqui, o senhor vê nosso presidente espiritual, São Luís? Resposta. Ele sempre está perto de vós, e quando está ausente, procura deixar um espírito superior para substituí-lo. Questão 13. Não vê outros espíritos? Resposta. Perdão, vejo o Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, São Luís e outros amigos que evocais estão sempre nas vossas sessões. 14. Com que aspecto apresentar-se-lhão a sessão?
para sua nova visão, ela é o que lhe parecia quando estava vivo? As pessoas mantêm a mesma aparência, tudo igualmente distinto e claro? Resposta: bem mais claro, porque eu posso ler o pensamento de todos e fico muito feliz pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento possa ocorrer não só em Paris, uma congregação de todos os grupos, mas também em toda a França, onde grupos há que se dividem e se umam, instigados por espíritos perturbadores que gostam da desordem, quando o espiritismo deve infundir o esquecimento completo e absoluto do eu. Do eu. Agora, faço eu uma parte aqui, meus amigos. Ele, Sr. Sanson, por ele já ser um espírito lúcido, ele consegue ler pensamento. Mas isso não é geral. Quem leu André Luiz, quem leu Inúmeros Espíritos, ler pensamento está a cargo de espíritos mais elevados, certo? Questão 15. Afirmou poder ler nosso pensamento. Seria possível que nos explicasse como ocorre essa transmissão de pensamento? Resposta: isso não é fácil. Para vos descrever, vou explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos. Seria necessário abrir para vós todo um arsenal de agentes novos. E seriam tão sábios quanto nós, o que não é possível porquanto as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e chegareis a tanto. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas, com a esperança de progredir continuamente, sereis mais tarde como nós. Esforçai-vos por bem morrer, para muito saber. A curiosidade, que é o estímulo do ser humano, que faz uso da razão, há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. Até lá responderei ainda que imperfeitamente a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável, qual nós outros, carrega a marca de vossos pensamentos. O sopro que exalais é, ainda bem dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. São esses últimos os mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. Meus amigos, a gente tem formas de pensamento. Quando a gente pensa, a gente forma imagens. E a espiritualidade pode ver essas imagens. Recomendo o livro Formas de Pensamento, de C.W. Leadbeater. A gente precisa estudar muito, para que a gente se liberte cada vez mais. O saber nos liberta. Abraços a todos, eu os aguardo no capítulo seguinte.